Que bênção, como é gostoso a gente poder adorar o nosso Deus, como é gostoso a gente poder saber que as crianças têm um momento para eles, para as crianças, onde vão ser ministrados, edificados com a palavra do Senhor. Isso faz toda a diferença. Eu me lembro muito bem, quem aqui conhece ou já ouviu falar do Russell Shedd? Levante sua mão aí. Russell Shedd tinha 12 anos quando veio à frente aceitando Jesus, lá nos Estados Unidos. E ele veio para cá. Ele nunca imaginava que seria um pastor, um missionário. Alguém queria fazer uma edição de uma Bíblia. Tinha 12 anos de idade. Você não faz ideia o que é oração, ensino. E a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela já for adulta, jamais se desviará dos princípios, dos valores que a gente vai aprendendo. Então você não tem ideia das crianças aqui. Pode ser um governador, um prefeito, um empresário, um cientista, que vai descobrir a solução de várias doenças. Então, quando a gente investe, Deus sempre nos surpreende. E é algo extraordinário. E não é diferente, meus amados irmãos, em todas as áreas da nossa vida. E a gente tem orado cada domingo por um missionário. Quando nós estamos ofertando, dizimando, nós também, em nome do Senhor Jesus, estamos investindo na vida de um missionário. E eu quero apresentar um missionário lá da África, o Eliseu e a Sueli. Que casal abençoado. O filho mais velho, o menino, ele brasileiro, era um menino de rua. E o casal, com um amor, uma paixão de Deus, sabe o que fez? O adotou. Não foi gerado por eles, mas o amor de Cristo fez gerar amor por aquela criança, um morador de rua. E eles estão em Guiné-Bissau. E não bastasse isso, eles adotaram a Mia, que é guineense, já com papel, documento, algo extraordinário. Eles estão desenvolvendo um trabalho, uma escola com crianças. Pode passar foto. Tem algumas imagens, né, do trabalho com crianças e frutos, pessoas sendo batizadas, pessoas aceitando Jesus, pessoas sendo alcançadas. E aí tem um texto bíblico, que é o próximo slide, que diz: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. 2 Coríntios 8:13. É o texto. Quando a gente é apaixonado por Deus, a gente quer abençoar a vida das pessoas. E esse é o momento que nós temos. Você pode fazer isso pelo QR Code que tem aí na cadeira, se você quiser. Os convidados fiquem bem à vontade, não se sintam constrangidos. É um privilégio nosso, da membresia dessa igreja, para a gente abençoar, para a gente investir na vida daqueles que estão deixando tudo para trás. Família, a herança familiar que a gente tem, vai para um outro país, outra língua, outra cultura, outra comida, para pregar o amor do Senhor Jesus. Então nós vamos adorar o Senhor nesse instante e vamos dedicar nossos dízimos, as nossas ofertas, dizendo: Senhor, tem sido maravilhoso te servir. Vamos fazer isso nesse instante. Com alegria, glória a Deus por esse privilégio, que nada do que temos é nosso, tudo é do Senhor, amém? Enquanto nós louvamos, você vem trazer o altar, ou aí, como o pastor falou, na sua cadeira tem um QR Code. Você que está em casa, em nome de Jesus, também pode receber. Essa palavra, essa canção fala de alegria em poder servir a Deus, ter tanto privilégio. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo não, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha
história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. É uma alegria muito grande adorar o Senhor e dizer: eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história. Graças a Deus, eu nem imaginar, você acreditou. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos, que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos, a honra, a glória. É muito privilégio servir esse Deus tão grande. E o levantar das minhas mãos, te pertenço. Cadê as vozes dos adoradores? Diz assim: você mudou minha história. Você mudou e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, tudo é pra Ele. E o levantar das minhas mãos, que te pertenço. A honra, a glória, pra quem é a honra, pra quem é o louvor. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertencemos, Senhor, com muito prazer. Amém? Que bênção a gente poder adorar o nosso Pai Celestial e a gente poder também ofertar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus pelos amados irmãos que puderam ofertar, dizimar. É uma forma de agradecer ao Senhor, dizendo: Pai, obrigado, porque o Senhor provisionou, nos sustentou. Deus é o Senhor que tem nos dado sabedoria, entendimento, graça, saúde para a gente trabalhar e produzir. A gente vê a Tua mão nos dirigindo em todo o tempo. Mas continua, Deus, nos abençoando agora no momento da palavra. Fala conosco, que eu apenas segure o microfone e seja o Senhor mesmo, ministrando a nossa vida, nossos desafios, necessidades, limitações. Ó Deus, nós precisamos de Ti, porque se não for o Senhor, o que seria de nós? Ó Pai, muito obrigado pelas conquistas, pelos avanços, mas não desiste, ó Deus, da gente. Não desiste de investir na nossa vida. Não desista, ó Deus, de continuar nos amando, nos livrando, investindo no nosso viver. Pai, que as nossas ações, atitudes, no decorrer da semana, da nossa vida, possa expressar gratidão ao Senhor. Por isso nós já Te agradecemos por essa palavra em nome santo de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, se você a tiver. Livro de João, capítulo 2.
E nós vamos estar compartilhando um pouquinho sobre família, o projeto de Deus. O mês de maio tem sido para nós um mês de reflexão sobre a família. Quais são os desafios para nós nos nossos dias? A gente tem visto muitas famílias desestruturadas, muitos desafios, e às vezes eu brinco dizendo desaforos, né? E é um grande desafio para nós. Como está a sua vida? Marido, esposa, pais, filhos, quais são os desafios que você tem na sua vida? E aí, família, um projeto de Deus, João capítulo 2, versos 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Verso 4, respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. Verso 9, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais, que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Verso 11, este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É um desafio para nós, muito grande. Eu lembro muito bem que ouvi alguns anos atrás, nesses 36 anos como pastor, eu vi uma certa mulher dizendo assim, que queria casar, mas todo homem é igual. E eu falei para ela: então por que você está escolhendo tanto se todo homem é igual? Eu sei que às vezes, uma ou outra mulher pode estar irritada naqueles dias, que eu brinco dizendo que nem um diabo passa na frente, porque se passar vai ser quebrado em 2. Você pode estar rindo, mas você é homem também, de igual forma, vivemos momentos assim, da mesma maneira. E eu lembro muito bem que um casal, o marido estava na geladeira procurando a margarina, e falou assim para a mulher que estava no quarto arrumando o cabelo, disse: bem, onde está a margarina? E ela disse: está do lado direito, ao lado do requeijão. Ele abriu a geladeira, olhou e disse: não está aqui não. Ela respondeu: olha direito que está aí, do lado direito do requeijão. Ele olhou direito, já estava procurando um requeijão, que não era o que ele queria, e disse: não achei. Ela parou, foi até a cozinha, sem olhar, pôs a mão lá, entregou para ele. Falei assim: isso já aconteceu com você? Às vezes fala e a gente não presta atenção. Ainda bem que isso só acontece lá em casa, não acontece aqui com você. Mas é interessante, amados, que tem 4 lições nesse texto de João capítulo 2, para mim e talvez para você nessa noite. E para ficar fácil você lembrar desse texto de João capítulo 2, para facilitar, nós vamos lembrar da palavra caos. Repete comigo: caos. Cada letra do caos tem algo para nos ensinar. Então esse caos traz a primeira lição, que é o C, que é convidar Jesus. Repete comigo: convidar Jesus. Verso 2 diz:
Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Olha só que coisa interessante. Primeira dica, primeira orientação aqui para a família, um projeto de Deus, a gente precisa convidar a Jesus. Jesus foi convidado. Queridos, esse texto é Jesus dando início ao seu ministério, ele estava começando, e quando a gente começa bem, tem tudo para terminar bem. Jesus começou o seu ministério como? Em um casamento. Olha que coisa interessante, ele querendo abençoar a família, o valor nos nossos dias, que olha, vamos morar juntos, se der certo, lá na frente a gente decide algo diferente. Não, a gente começa a pedir a bênção de Deus logo no começo. Quantos solteiros ou solteiras temos aqui? Levanta a mão. Fica com medo não, gente, né? Solteiros ou solteiras, né? E aí, por quê? Começa a orar, é que ele quer casar de novo com a mesma mulher, por isso que ele levantou a mão, né? Começa a orar por ele, começa a orar por ela. Eu sempre oriento, começa a fazer uma listinha. Geralmente as mulheres falam, Deus, eu quero alguém crente de verdade, alguém que trabalhe, alguém que seja fiel, e aí vai a listinha. Começa a orar, porque quando você encontrar alguém assim, você vai ver a sua lista e você vai perceber. Quando a gente convida Jesus para entrar na nossa vida, faz toda a diferença. Às vezes, você que já é casado, pensa assim, lembra um pouco quando você conheceu sua esposa, ou você, esposa, quando conheceu seu marido. Como é que era o costume dele? De repente, ele dormia só com luz acesa. Dormia talvez só de calção. Mas ela talvez era luz apagada, tinha hora para dormir, hora para acordar. São culturas diferentes, costumes diferentes, educação diferente. E quando junta tudo, aí pensa, ele só dorme com luz acesa, ela só dorme com luz apagada. Como é que faz? Percebe que o diferente não é melhor ou pior, é diferente. Mas a gente precisa ajustar, a gente precisa organizar, porque senão as pequenas diferenças, as pequenas pedras da nossa vida se tornarão insuportáveis e intransponíveis. Quando a gente convida, foi o caso de Jesus aqui, a gente só convida a gente que a gente conhece. Jesus era conhecido e ele foi convidado. Jesus não entrou de intruso, Jesus foi convidado. E é interessante quando a gente convida alguém, porque a gente tem um mínimo de conhecimento. A gente diz, olha, seria um privilégio ter você no nosso casamento, um momento tão importante, tão precioso. E eu sei que em setembro nós vamos ter um casamento aqui, gente. Olha que benção, né, Rodrigo? Ela finalmente cedeu os seus encantos e aí vai casar, né? Você é um homem abençoado, né? Conseguiu, não? Sair. Continua firme, meu irmão. É muito gostoso quando a gente começa a ver Deus agindo no relacionamento. Quando convidamos Jesus para entrar no nosso casamento, tudo começa a mudar. Quando convidamos Jesus para entrar no casamento, meus amados irmãos, tudo começa a mudar. Você já convidou Jesus para entrar na sua família? Se você ainda não fez, o que está te impedindo de fazer? Porque você quer ver milagres, quer ver mudanças, convida Jesus. Começa a pedir para Jesus. Mas o texto, ele, nesse caos, o C de convidar. O A é que acabou o vinho. Repete comigo. Acabou o vinho. Imagina no casamento do seu filho, da sua filha, acabar a bebida. Que vexame. Que comentário vai ser, e infelizmente negativo. Aqui no casamento foi isso que aconteceu. O versículo 3 diz, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. O que eu aprendo aqui, meus amados irmãos? Que às vezes, se eu não cuidar, o risco do amor acabar é muito grande. Às vezes o que você fazia antes era bom, mas agora é ruim, é cansativo, é penoso, é sofrível. A maneira como você vivia antes era muito bom, mas agora virou um peso. Acabou o vinho, acabou o amor. Se não cuidar, o amor acaba.
Se você não regar o relacionamento, infelizmente, ele corre o risco. E eu lembro de, alguns anos atrás, um casal estava celebrando numa sexta-feira 5 anos de casamento. No sábado, eles brigaram. No domingo, pediram o divórcio. Se a gente não cuida, as circunstâncias da vida vão vir para destruir a nossa alegria, a nossa esperança, os nossos projetos de vida. Meus amados irmãos, a cada dia a gente vai percebendo, as pessoas aqui estavam na festa, e o vinho acabou. Imagina um burburinho, eu quero mais vinho, o garçom, acabou o vinho. Pensa o que o garçom não ouviu, naquele momento, naquela festa. Imagina, meus amados, o amor pode acabar no meio da festa. Se eu e você não cuidarmos, no meio da festa, no meio da alegria, no meio da celebração, a gente pode descobrir da maneira mais difícil e mais desafiadora. O respeito pode acabar no meio do casamento. Não sabemos o motivo porque o vinho acabou, mas sabemos que o vinho acabou. Às vezes, como noivos, a gente não está preparado, não se preocupa em se preparar para o casamento. A gente se ilude, e aquela frase popular diz que o amor é cego, porque a gente não vê, não ouve, não percebe nada. Com o passar do tempo, a gente vai percebendo que os meus pais falaram tinha sentido, o que meus amigos que queriam o nosso bem e foram sinceros, perceberam, disseram, lá na frente a gente veio. E aí, a gente viu, e agora? Como é que faz? Por isso que eu tenho nessa caminhada percebido os 3 Gs dos homens. Os 3 Gs são esses. O primeiro G é chamado de glória. Repete comigo, glória. Ele está se referindo ao orgulho. Nós homens, e eu me incluo, sou o primeiro, nós somos muito orgulhosos. Já ouviu aquela frase, para-choque caminhão, nós capota, mas não breca, não freia. A gente ouve, mas a gente é teimoso. Aí depois a gente não quer ouvir quando a mulher, eu te falei, eu te disse. Primeiro G, glória, que refere-se a orgulho. Segundo G é de grana, repete comigo, grana. Como que o dinheiro domina a sua vida? Você é avarento, você é mão de vaca, fechado. Como é que a grana, como é que o dinheiro administra a tua vida, domina a tua vida? Terceiro G, garota, repete comigo, garota, é o sexo oposto, é a imoralidade sexual, seja casado ou solteiro. Como que você está lidando com a pornografia, com o sexo oposto? São os 3 Gs dos homens, mas para não ser injusto, tem os 3 Cs das mulheres. Primeiro C é contentamento, repete comigo, contentamento. Satisfação da vida ou a insatisfação com a vida. Muitos desafios em casa, com os filhos, trabalho secular, e às vezes não se sente realizada, sempre quer algo a mais. A gente precisa aprender a encarnar o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versos 11, 12, 13 até 17, aprendi a viver contente em todas as circunstâncias, em todas as situações, sei ter, sei não ter, tudo posso naquele que me fortalece. Segundo C, comparação, repete comigo, comparação. Quantas vezes uma mulher está olhando para outra mulher para se comparar, significa que a autoimagem está baixa. A gente começa a se comparar. Meus amados, a gente não se compara, nem com quem está melhor, para não se sentir inferior, e nem com quem está menos do que nós, para a gente não se sentir superior. A comparação é muito prejudicial. Terceiro C, conversa fiada. Repete comigo, conversa fiada. Às vezes a fofoca, ou supor que a sua opinião é a melhor, ou a crítica, falar mal. Se os dois, marido e mulher, não cuidarem, irão contribuir para que o vinho acabe.
Mas eu tenho 3 frases e eu vou perguntar: verdade ou mentira? Primeira frase diz: a esposa deve liderar a família, pois foi assim que sempre aconteceu na família dela. Falso ou verdadeiro? É falso. Depois, se você quiser brigar comigo, você vem e briga comigo, não tem problema. Mas a gente vai entender por quê. Segunda frase: na família, o líder será aquele que tem melhor argumento e consegue convencer o outro. Verdadeiro ou falso? Falso. Terceiro e último: o marido é o líder do lar, porém sempre vai querer ouvir a opinião de sua esposa para ver o melhor caminho para a sua família. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Nesse caos que a gente vê da família, o C de convidar Jesus. O A é que acabou o vinho. Como está o vinho? Como está o amor no meio da sua família? Terceira lição que eu aprendo e tiro para mim é, nesse caos, é o de obedecer. Repete comigo: obedecer. Verso 5 diz: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Gente, Maria é uma mulher incrível, não é verdade? Maria estava aqui na festa, estava ligada, conectada, como a grande maioria das mulheres são conectadas. Tem uma visão periférica como águia, 360 graus. Vê tudo, percebe tudo. Mulher é uma bênção. Ela está no telefone, com um bebê no colo, e o marido está lá falando alguma coisa, ela diz assim: não é isso não, é outra coisa. Tem uma habilidade tremenda, né? É uma sensibilidade incrível. E Maria não era diferente. Essa mulher incrível aqui, essa mulher sábia, ela disse para os serviçais: obedeçam a Jesus, façam tudo o que ele vos mandar. Não era do jeito da Maria, mas ia ser do jeito de Jesus. Às vezes o marido quer: não, tem que ser do meu jeito, mesmo que o jeito seja o pior. Às vezes a esposa está dizendo: vai ser do meu jeito, mesmo que seja o melhor, mas a maneira como se faz ou se fala acaba causando um prejuízo maior. Sempre o melhor jeito é o jeito de Jesus. Sempre a melhor maneira é quando Jesus orienta, quando Jesus vai demonstrando. Querido, Jesus não foi chamado porque acabou o vinho para entrar na festa. Ele já estava na festa. Às vezes na nossa caminhada, o vinho acaba, aquela alegria diminui, o respeito, ele sofre algumas avarias, mas Jesus foi convidado, ele já estava ali no casamento. Não espere no seu casamento acabar o vinho para procurar por Jesus, para ele realizar algo que talvez seja tarde demais. Mas aí então Jesus tem a oportunidade, e ele dá 2 palavras muito interessantes, e a primeira delas é que ele dá uma ordem dizendo: encham o pote de água. Encham. Essa foi a orientação, foi a ordem de Jesus. Encham. E eu vou aprendendo o seguinte: encher o pote de água, imagina que esse gasofilácio aqui fosse um pote, você vai encher. Simples assim, só pôr água. É simples assim. Jesus está nos dizendo o que é para fazer. Encher. Como você tem enchido a sua mente, seu coração e a sua vida? Talvez, eu não sou contra o Netflix, mas você já ouviu todas as séries de Netflix, mas ainda não memorizou o primeiro versículo da Bíblia. Talvez você tenha tantos compromissos, mas não tem tempo de buscar a Deus em oração. E eu quero dizer que quem não tem tempo para orar buscando a Deus, vive perdendo o seu tempo. Então, como você, esposa, marido, está preenchendo o seu tempo? E eu quero sugerir a você: comece a ler a Bíblia. Começa no Novo Testamento. Tem um Velho, tem um Novo. Começa no Novo Testamento. Começa a ler. Começa a buscar de Deus. Começa a pedir: Deus, me dá sensibilidade à tua voz. Deus vai trabalhando na minha vida, no meu coração. Me dá sabedoria. Encha a sua vida com um padrão divino e não com o padrão do mundo, que é podre e é mau. Eu não preciso dar detalhes, o padrão do mundo é podre e é mau.
cheira mal, ele quer explorar. Quando você não tem mais nada para oferecer, eles dão um chute no seu traseiro e dizem: próximo. É assim que é. O padrão do mundo é assim: use as pessoas para ter as coisas. O padrão de Deus é: use as coisas para abençoar a vida das pessoas. Esse é o padrão de Deus. Deus não deixa faltar nada quando a gente anda com Ele, quando a gente ouve a Ele e quando a gente está cheio da presença dEle. A primeira ordem dele foi: encha. A segunda ordem dele foi: leva água ao mestre Sala. Você pode imaginar o desespero daqueles homens de pegar aquele pote de água e levar para o mestre Sala? Jesus está doido, isso é água, a gente precisa de vinho. Mas o milagre acontece, meus amados irmãos, no processo. O milagre acontece quando a gente caminha em obediência. O milagre, a transformação vai acontecendo quando a gente acredita: eu vou obedecer, porque se ele disse, algo vai acontecer. Eu não sei como, eu não sei quando, mas vai acontecer. Você quer ver milagres? Começa a obedecer ao Senhor. Quer ver milagres na sua vida? Começa a obedecer ao Senhor. Versículo 10 diz assim: e disse: todos, porque o mestre Sala provou da água transformada em vinho, e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Meus amados, Jesus, quando realiza um milagre, ele faz o melhor, mas o melhor só vem para quem obedece, para quem caminha em obediência. Você quer ver o milagre de Jesus? Convide Jesus para entrar na sua família. Quer ver um milagre acontecendo? Obedeça a Jesus. Não é para obedecer o pastor, obedeça a Jesus, aquele que tem sempre a última palavra. E o milagre vai acontecendo na medida que você caminha com Ele. Na medida que você vai andando, um milagre vai acontecendo. Quarto e último lição que eu tenho aqui, convida Jesus, o vinho acabou, né? Obedeça, mas o último é sinal. Repete comigo: sinal. É interessante que o versículo 11 diz: este sinal miraculoso em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Foi o primeiro, irmãos. Jesus começou fazendo milagre em um casamento, na vida de um homem e de uma mulher, do marido e da esposa. Quem anda com Cristo verá muitos sinais poderosos acontecendo. Sabe por quê? Eu não mudo ninguém, eu não vou mudar minha esposa, nem ela vai me mudar. Não é porque um é mais teimoso que o outro, mas também é. Mas é que ela só vai mudar quando ela começa a ver em mim mudanças tão grandes e profundas, tão abençoadoras, que ela vai dizer assim: eu não quero ficar para trás, eu vou mudar também. Porque a mudança aconteceu muito grande para eles. Eu lembro de um casal no interior de Mato Grosso do Sul, onde morávamos. Eles moravam numa casa menor do que esse palco aqui. Ele e duas crianças, o casal e duas crianças. Ele recebia um salário mínimo, ela de igual forma. Então cada um tinha um salário mínimo. Porém, 60% do que eles ganhavam, os dois, era investido em bebida. Os dois. Você ia na casa, chão batido. A casa de madeira, num terreno cedido pelo Senhor. Eles não pagavam nem a água nem a luz, porque o Senhor, o dono da área, ficava com dó das crianças, sempre doentes. E os pais sempre ausentes, por causa da bebida. Mas um belo dia, alguém os encontrou, começou a investir, começou a caminhar com eles, começou a orientá-los. Eles ouviram da palavra, eles decidiram e aceitaram o Senhor, e algumas mudanças aconteceram, e uma delas foi que eles pararam de beber. E parando de beber, eles começaram a ter recursos, e tendo recursos, eles fizeram com que
a enfermidade dos filhos, em virtude do local que não era apropriado, eles alugaram uma casa, porque eles podiam pagar agora. Eles agradeceram aquele senhor, deram uma oferta para ele, em gratidão, alugaram uma casa, mudaram de casa, a casa era mais apropriada, os meninos, o casal, os 2 filhos, não ficaram mais doentes, então não precisava gastar mais dinheiro com remédio. Um belo dia, um desses, o marido andando na rua, encontrou os amigos de bar, falou: rapaz, onde você está? Você sumiu. Ele falou: não, rapaz, estou indo numa igreja, eu parei de beber, eu estou mais saudável, eu estou ganhando peso, meus filhos agora estão mais saudáveis, aluguei uma casa. Rapaz, você está dando dinheiro para o pastor, você está dando tal de dízimo para o pastor. Ele falou: rapaz, eu estou dando 10%, sabe por quê? Porque antes eu gastava 60%, minha vida só ia para o buraco, agora eu estou investindo 10% e minha vida só melhorou. Vocês continuam nos seus 60%, eu continuo nos 10%. Ele dizia que nunca mais os amigos perguntaram nada para ele. Quando olhavam, eles se comparavam. Ele tem razão. Ele tem razão. Sabe, amados, a gente quando começa a observar aqui o texto, quem anda com Jesus vai ver milagres na sua vida. O texto faz aqui menção de 6 talhas. E eu gostei dessa palavra aqui, talha, que me chama a atenção, que vem do sentido de talhar, de ser talhado. O quanto você e eu estamos sendo talhados pela palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus talhar, trabalhar, burilar, e moldando a tua vida de acordo com a palavra de Deus, e aí você vai ver milagres. A gente crê quando vive uma experiência com Jesus. Quando a gente tem a nossa experiência, a gente não precisa que outros falem, porque a gente já vivenciou, já experimentou. Que vocês tenham muitas experiências com Jesus, vocês que estão conectados conosco, ou um dia assistindo essa palavra, mas nós aqui nessa noite, que vocês possam viver muitos milagres na caminhada com Jesus. E eu quero encerrar compartilhando, Monteiro Lobato, ele escreve muitos livros, ou escreveu muitos livros, mas tem uma história que eu guardo desde a minha infância, que ele fala do vagalume e da serpente. Vagalume, quando você vai numa fazenda, vai vendo aquele bichinho que vai acendendo no escuro, coisa mais linda. E a serpente então viu um vagalume e foi na direção do vagalume, e foi cercando o vagalume de todos os meios e maneiras. O vagalume ia para a direita, a serpente ia também, o vagalume vinha para a esquerda, a serpente também, até que o vagalume ficou encurralado num canto. Como o vagalume percebeu que ia ser devorado, perguntou para a serpente: eu posso fazer algumas perguntas antes de você acabar com minha vida? A serpente olhou para um lado, para o outro, viu que não tinha como escapar, e disse: sim, pode falar, vagalume, o que você quer perguntar? A primeira pergunta do vagalume foi: eu não sou uma ameaça para você, por que você quer me devorar? E a segunda foi: eu não faço parte da cadeia alimentar da sua espécie, mas por que você quer me devorar? E a resposta da serpente foi: eu não suporto te ver brilhar. O mundo aí fora não quer te ver brilhar. O mundo, as pessoas aí fora, pode até falar que se alegra quando você brilha, mas por dentro é como um vulcão em erupção, queimando, expelindo inveja, raiva e dizendo: por que isso não acontece comigo? O mundo jamais vai ficar feliz quando você brilha. Porém, Jesus te fez para brilhar. Jesus te criou para você brilhar. Jesus te colocou numa família para que você aprenda a liderar como um homem, como um marido, como pai, a sua família. Deus quer você, mulher, que possa brilhar. Mulher sábia edifica o seu lar. Talvez nessa caminhada, o ponto em que você está, talvez você não se sinta com um brilho, com um fogo. Talvez está como um caos.
não é a hora de você convidar Jesus para entrar na sua vida. Talvez não é o momento de você perceber que acabou o vinho, o amor, a alegria, a esperança. Talvez não é hora de obedecer ao Senhor, se enchendo daquilo que Ele tem de melhor para você, e poder ver na caminhada, enquanto você caminha com o Senhor, o milagre vai acontecer. O sinal estava ali descrito e muitos creram nele. O escolher crer é uma opção individual. Cabe a você e cabe a mim. Vamos orar, feche seus olhos, baixe a sua cabeça. A palavra de Deus é tão simples, tão poderosa, tão abençoadora. O que você vai fazer com ela, para a sua vida, no seu individual, no seu particular? O que você vai responder diante de tudo que você já tem ouvido até aqui? Como você vai caminhar, como você vai sair daqui? O meu desejo é que você possa sair com expectativas tremendas, convidando Jesus para dizer: Senhor, vem, entra a minha vida, o meu coração. Senhor, eu não quero que o vinho acabe, para eu ter que gritar por socorro pela vida do Senhor e pela vinda do Senhor. Deus, nos ajuda a te obedecer. Nem sempre vai ser fácil obedecer, mas principalmente quando não for fácil, a gente aprenda que obedecer é sempre o melhor. Deus nos ajuda a ver os sinais, os milagres, mas o milagre só vem com obediência. Ajuda-nos, ó Deus. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, toca o nosso coração para o louvor da Tua glória. Senhor, abençoa aquele que está conectado conosco pela internet, mas também os presentes aqui. Oramos porque o Senhor nos ama. Ninguém nos ama mais do que o Senhor. Ninguém investe mais na nossa vida do que o Senhor. Ninguém nos perdoa tanto quanto o Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos louvar, mas antes de louvar, a gente vai orar. Eu não gravei o nome da família que está aqui, vai seguir viagem, ou hoje ou amanhã, eu não sei. Queria convidá-los para vir aqui à frente. Queremos orar por vocês. Queremos que o Genésio venha também, fez aniversário sexta-feira, completou finalmente 18 anos, criou juízo. E nós vamos orar, agradecendo pela família. E a gente tem muito motivo, pastor. Amém. Porque Genésio passou por um vale de saúde muito grande. E nós estamos... Vamos subir aqui? Pode subir, Fabiola. Pode subir. Nós estamos muito felizes de poder agradecer a Deus nessa noite como família, em nome de Jesus. Amém. É uma bênção. Eu quero aproveitar também, chamar o Rodrigo aqui, por uma razão. A gente também está recebendo eles, como ele e a Suênia, que já está aqui na frente, como membros da igreja, tá? E a gente tem começado esse costume de quem tem se tornado membro da igreja, a gente tem convidado também. Ah, é verdade, obrigado. Kelly, vem aqui, Kelly. É verdade. A Kelly também, muito bem lembrado. A gente tem tido esse costume de receber novas pessoas que vêm somar conosco. E eu vou pedir, Mitz, você também já decidiu? Não, fica à vontade. Você também já decidiu? Não. Eu não lembro se você falou comigo ou não. Não, né? Vai? Mas também pode vir. Pode vir. Não perca a oportunidade. Tá? O Flávio também, olha aí. Fred, você está sendo convocado aqui à frente, Fred. Fica tranquilo que não vou colocar você numa situação difícil, tá bom?
Amém. Nós vamos orar. Vou pedir para a gente ficar em pé. Eu creio muito, irmãos, quando a gente levanta, estende a mão e está abençoando. Enquanto estivermos orando, você vai fazer isso, estender a sua mão para os que estão aqui. Alguns vão viajar, outros estão decidindo para ficar aqui, e um fez aniversário sexta-feira. Tá? Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos agraciado, trazendo famílias, pessoas para somar conosco, ó Deus. E nós te louvamos, te agradecemos de coração, ó Deus, pela Kelly, pela Mids, pelo Rodrigo, pela Suene, pelo Lucas, Senhor. Muito obrigado. Chegando hoje também, te louvamos de todo o coração. Esse é só o começo de muitos que o Senhor quer trazer para somar, para dizer que há esperança em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pelo Genésio que fez aniversário na sexta-feira. Que seja o melhor ano da vida dele, que ele possa desfrutar de saúde física, emocional e espiritual para o louvor da tua glória. Obrigado, Deus, pela família aqui presente. Pai, que o Senhor possa levá-los, conduzi-los em paz, para que eles tenham tido um tempo em família abençoador, precioso, edificante. E nós te agradecemos, ó Deus, nos dá uma semana extraordinária. Nos dá uma semana onde a gente pode ver milagres na nossa atitude, na maneira de pensar. Ó Deus, dirige a nossa vida. Nós precisamos de Ti.